4, versículo 2. Aqueles que encontraram, digam amém. Os irmãos não vão ter dificuldade de encontrar o livro de Malaquias, né? Tendo em vista que é o último do Antigo Testamento, 39º livro da Bíblia. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Meus irmãos, a Bíblia ela está repleta de mistérios. E descobrir essas revelações da parte de Deus é um privilégio. E essa narrativa que será lida e partilhada com a igreja, ela apresenta um mistério que foi descoberto há algum tempo, mas depois foi esquecido. E a minha oração é que hoje o Senhor possa nos despertar para essa realidade contida na palavra de Deus. Vamos ler o texto para termos um maior entendimento. Mas para vós outros que temeis, o meu nome nascerá, o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vou repetir. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Esta palavra é uma promessa messiânica acerca de Cristo, que viria ao mundo, e ele viria para ser o sol da justiça. E essa seria a missão do Messias, do Cristo, Jesus, ser o sol, resplandecer de fato como sol. E nós sabemos que o sol destrói alguns, destitui outros, e ao mesmo tempo constitui e resplandece. O sol que derrete o gelo é o mesmo que enrijece o barro. O problema nunca está no sol, mas no material, na matéria de cada elemento. Mas o que vem ao caso dessa narrativa é a passagem que diz o seguinte: trazendo salvação nas suas asas. Aparentemente, ao fazermos uma leitura superficial, não há nada de interessante. Trazendo salvação nas suas asas. Porém, quando você recorre ao hebraico, o vernáculo antigo, a língua original em que a Bíblia foi escrita, a expressão asas, ela tem a expressão kanaf no hebraico, que significa as orlas das vestes. E a Bíblia tem toda uma alusão às orlas da veste. Em Levítico vai falar sobre as vestes sacerdotais, que era o talite, e dentro desse talite existia as franjas, que era o tzitzit, e isso para os judeus era algo sagrado. Retomando a nossa leitura, você percebe que uma das últimas profecias do período veterotestamentário acerca do Messias é que ele resplandeceria na terra como um sol, trazendo justiça, trazendo salvação, e nas suas asas, ou seja, nas suas kanaf, ou melhor ainda, na orla das suas vestes, haveria cura. Agora, quando você vai ao Evangelho, você entende porque multidões se aproximavam de Cristo, anseiando simplesmente tocar em suas vestes. E outros momentos, outras narrativas vai dizer que multidões eram curadas porque simplesmente tocaram em suas vestes. A unção de Cristo era tão poderosa
que ele chegava a curar as pessoas com o poder da palavra, ele chegava a curar pessoas com a imposição de suas mãos, mas outras pessoas também eram curadas simplesmente porque tocavam em suas vestes. O meu anseio hoje aqui é que ao menos venhamos tocar em suas vestes, não simplesmente um toque aleatório, mas um toque consciente para se fazer cumprir uma promessa de que haverá cura, haverá salvação para aquele que tocar nas suas asas, ou seja, nas orlas das suas vestes. Os irmãos entenderam até aqui essa profecia? Compreendendo esta profecia, agora sim, nós podemos ir para o Evangelho de Marcos, capítulo 5, e entender a história de uma mulher que se eternizou e se perpetuou em toda a cristandade como um dos maiores exemplos de fé, porque ela fez valer na sua vida, na sua história, essa profecia. Marcos capítulo 5, versículo 24. Amém? Vamos lá? É uma leitura extensiva. Eu peço que os irmãos acompanhem atentamente. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e temendo, côncia do que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tocando as orlas de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para toda a igreja nessa noite especial. Eu queria te desafiar a isso, a tocar nas vestes de Jesus. E eu não sei se você prestou atenção em toda essa história que foi lida, mas alguns detalhes precisam ser destacados, precisam ser mencionados. Essa mulher tinha inúmeras dificuldades, agravantes, que o impedia de ir até Jesus. Primeiro, ela vivia em uma sociedade patriarcal, onde os homens tinham maior valor que as mulheres, e as mulheres eram tratadas com discriminação e preconceito. Você percebe que o texto vai nos dizer que uma mulher não dá nome a essa mulher, e nós não sabemos o seu nome. Isso por causa da sociedade patriarcal, que não se importava muito com a identidade das mulheres. Então, por ser mulher, ela já sofria essas dificuldades, essas discriminações, esse preconceito da sociedade naquele período. Mas ainda esse fato de ser mulher tinha uma outra situação bem agravante. Ela tinha uma doença. Ela era acometida dessa doença há 12 anos. Não estamos falando de 12 meses, nem de 12 semanas, nem de 12 dias. São 12 anos. E ela tinha investido tudo que tinha em busca de uma cura, em busca de uma esperança, em busca de uma salvação. E até o presente momento, nada lhe era favorável. Ela tinha simplesmente perdido todos os seus bens em busca de uma possível solução, e até então só desapontamento. A sua doença, ela é descrita no livro de Levítico como algo impuro, de modo que ela não pode tocar em ninguém, ninguém pode tocar nela. Se trata
de uma pessoa que vivia no seu ciclo menstrual aos 12 anos. A Bíblia fala que a mulher, durante esse período, ela não poderia, ela tinha que ser preservada e reservada, ela não poderia ter contato naquele período. Então, para a religiosidade daquele momento, ela não podia entrar no templo, ela não podia entrar na sinagoga, ela não poderia ter contato simplesmente com ninguém. E agora, eu quero te convidar a se colocar um pouco, ou se imaginar no lugar dessa mulher, e você vai ver que as condições não eram nada favoráveis. Ao contrário, eram extremamente adversas. Porém, a história dela muda a partir do versículo 27, quando nos diz o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido falar sobre os atos, as obras, as proezas, as maravilhas que Jesus tinha realizado, efetuado na vida de tantas pessoas, tanto no passado como ainda hoje no presente, o seu coração começa a despertar para uma nova esperança. E ela vai ao encontro de Jesus, e entre ela e Jesus havia uma multidão, e sempre há uma multidão. É interessante que muitos milagres apresentados nas Escrituras nos apresenta a pessoa, Jesus, e uma multidão no meio, uma multidão de críticos, uma multidão de pessoas que impedia que a pessoa se aproximasse, uma multidão censurando, ignorando, desdenhando, mas ela não se importou com a multidão, ela venceu a multidão, ela ultrapassou a multidão e ela conseguiu o que ela queria. Ela não queria tocar em Jesus, ela não queria pegar Jesus, ela não queria palpá-lo, ela queria simplesmente tocar, e ela sabia onde devia tocar, nas orlas da sua veste. O interessante do texto, que aqui todo mundo conhece, é que quando ela consegue tocar, Jesus simplesmente para. E quando Jesus para, ele diz: alguém me tocou. E os discípulos acharam isso tão contraditório e tão paradoxal que disseram: mestre, as multidões estão te tocando, estão te apertando, estão te comprimindo, estão te apalpando, e o Senhor disse que alguém te tocou. E aí onde Jesus disse: ela tocou de uma forma diferente, porque eu senti sair de mim virtudes de cura, virtudes de poder, virtudes de milagre. O que foi que essa mulher fez? Ela tocou no titsit do talit, ela tocou na canaf, ela tocou fazendo menção a uma profecia. Ela não tocou simplesmente por tocar. E é aqui onde eu queria chegar e partilhar com os irmãos sobre a fé dessa mulher. A fé dessa mulher é tão extraordinária. Ela alcança as 3 dimensões de fé necessárias para que o milagre possa acontecer em nossa vida. E eu sei que tanto você quanto eu, todos nós precisamos de milagre em alguma área, em alguma área da nossa vida. E quem sabe esse milagre não chega hoje a partir de um toque. Não simplesmente de um toque, porque muitos estão tocando em Jesus, mas você pode tocar de uma maneira especial, você pode tocar de uma forma diferente, você pode tocar como ninguém tocou. E não importa quais sejam os planos, os propósitos de Deus, esse toque ele é tão forte que as pessoas simplesmente verão Jesus parando para atender, para lhe atender, para lhe ouvir, para lhe assistir. Eu não sei o que Deus, não sei se você está entendendo, mas escute isso. Eu não sei o que Deus está fazendo agora, nem sei o que Ele pretende fazer agora. Mas se alguém ousar tocar no titsit, do talit, do canaf, não importa o que aconteça, Ele há de parar para lhe assistir, Ele há de parar para lhe atender, Ele há de parar para socorrer. São situações como essa que a gente pergunta: por que muitos pedem, mas poucos recebem? Por que muitos buscam, mas poucos encontram? Por que muitos batem nas portas, mas poucos passam pelas portas? Porque muitos tocam, mas poucos são tocados. Qual é a diferença que há? Essa mulher nos ensina. E a primeira manifestação de fé dessa mulher que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, escute bem, é a fé inteligente.
Amém? Você pode repetir comigo? É a fé inteligente. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: seja inteligente. A nossa fé não é irracional, não é incoerente, não se trata de fideísmo. Fé sem ação é superstição. Essa mulher tem atitude, ela tem ação, ela tem determinação, ela tem propósito. Ela tem uma fé inteligente. E incrível, gente, porque a elite religiosa daquela época não percebeu que as vestes de Jesus eram diferentes. Essa mulher conseguiu compreender algo que até então as demais pessoas não tinham entendido. Ela consegue fazer menção à profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que nas orlas da sua veste, nas suas asas haveria cura, haveria milagre. Ela sabe o que está fazendo, ela sabe para onde vai e o que vai fazer. É uma fé inteligente. Não se trata simplesmente de um toque. Ela sabia exatamente aonde ia tocar. Ela sabia exatamente a forma, a maneira de chamar a atenção dos céus para si. Isso é tremendo. É a fé inteligente. Meu irmão, escute só. Deus não se move de acordo com os nossos problemas, de acordo com as nossas dificuldades, de acordo com as nossas tribulações e de acordo com as nossas adversidades. Deus se move de acordo com a nossa fé. E se você tem fé, pode ter certeza que os céus se abrirão ao teu favor. Pode ter certeza que Deus, o próprio Deus, agirá ao teu favor. Não é por causa dos teus problemas ou das dificuldades, porque todo mundo tem suas adversidades, mas é a sua fé que chama a atenção. E isso é tão verdade que nem todos foram curados na época de Jesus. É verdade que Jesus curou a muitos, mas nem todos foram curados, nem todos foram libertos, nem todos desfrutaram de milagre. E hoje em dia a realidade é a mesma, não é diferente. Nem todos vão receber, mas eu tenho certeza que aqueles que receberão, eles usarão isso ao seu favor. Primeiro, eles terão uma fé inteligente. Veja o que essa mulher diz no versículo 27. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe em suas vestes. Ela sabia onde tocar. Ela sabia exatamente que era nas vestes de Jesus que algo ia acontecer. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Bartimeu. Quando Jesus vai a Jericó, o cego Bartimeu começa a clamar. Mas ele não começa a clamar simplesmente dizendo: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, tem compaixão de mim. Multidões faziam isso. Mas quando Bartimeu chegou a dizer: Jesus, filho de Davi, ele usa a sua inteligência. Jesus, no meio da multidão, havia tantas pessoas clamando por Jesus. Quando ele escuta: Jesus, filho de Davi, Jesus, opa, alguém está usando a inteligência aí. Alguém está pensando, alguém está se raciocinando. Quem é este? Aí o cego Bartimeu, você conhece bem a história, ele vem até Jesus e ele é alcançado, porque usou uma fé inteligente. Amém? Os irmãos estão entendendo? A Bíblia nos diz em Oséias 4:6: o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia nos apresenta a principal causa, razão, motivo que leva as pessoas a perecer. É a falta de conhecimento. Eu preciso ser franco, e franqueza é uma das minhas virtudes, ou talvez um dos meus defeitos. Sabe Deus, eu chamo a minha sinceridade de sincericídio, porque na medida que você é sincero, você comete suicídio. Mas às vezes eu assisto alguns programas de TV e assisto por acaso, tá? Assisto porque estou mudando de canal. Esse é o hobby predileto dos homens, né, mulheres? Mudar de canal. Nosso canal predileto é mudar de canal. A pastora fica agoniada e eu disse: me deixa. E quando a gente muda de canal,
de repente a gente se depara com alguns televangelistas de hoje em dia. E é um absurdo o que eles estão fazendo. Eles estão materializando a fé. Eles estão criando amuletos, talismãs, atribuindo o poder de Deus a coisas tão insignificantes como rosa branca, ramo de arruda, sal grosso, água fluidificada, azeite ungido, e multidões, ludibriada, alucinada, no afã de receberem um milagre, estão blasfemando o nome de Deus. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, Marcos 16, versículo 17, e os sinais seguirão aos que creem em meu nome, curarão enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, e nada causará dano algum. O milagre está no nome de Jesus. Você tem orado a Deus, mas você já experimentou orar a Deus Pai usando o nome de Jesus? Experimente, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar, para sarar, para livrar, para libertar. O nome de Jesus tem poder. Os inimigos não resistem ao nome de Jesus, porque Ele é o único nome atendido nos céus e temido no inferno e celebrado na igreja. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso. Você tem orado a Deus, agora experimente dizer em nome de Jesus. Orar com entendimento, porque a maneira de adorar a Deus corretamente, Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração e com todo o seu... Tem que pensar, meu irmão. Tem que raciocinar, tem que pensar, adorar a Deus com entendimento. Por isso que a Bíblia diz que o culto é racional. Eu sei o que estou fazendo e sei muito bem para quem eu estou fazendo. Se mantém um juízo, para os homens mantém um juízo, disse o apóstolo Paulo, mas se enlouqueço, é para Deus que enlouqueço. E essa loucura, ela é mais sã do que qualquer racionalidade humana. Viver pela fé, viver de fé e não pelo que nós vemos. Essa mulher, ela usou a fé inteligente. E ela é o principal exemplo de todo o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, de alguém que se aproximou de Jesus para tocar no tzitzit, na talite, justamente na canafe, aquilo que falava que através das orlas das suas vestes haveria cura. Ela conhecia a Bíblia. Eu sei que tem muitos por aí, aqui não, aqui, deixa eu ver, não, aqui não. Mas tem muitos por aí que tem a Bíblia aberta no Salmo 23, para adquirir prosperidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outros no Salmo 91, para expulsar os demônios. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E quando você visita essas pessoas, a Bíblia parece um talismã, um amuleto, um objeto de decoração, de ornamentação. Você vê que a página está toda amarelada. Toda amarelada. Por quê? Porque não lê a Bíblia. A Bíblia serve apenas como um objeto de enfeite. Ei, escute. Use a sua fé inteligente. Faça como essa mulher. Mas além da fé inteligente, ela usa sim aquilo que todos nós conhecemos, a fé milagrosa. Você olha comigo, acompanha comigo no versículo 28. Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar, se eu tão somente tocar em... O que é que está escrito aí na projeção? Em seu manto. Não é tocar em Jesus, é tocar no seu manto. Se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada.
Ela não tinha dúvida alguma. Ela tinha absoluta certeza, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza daquilo que se aguarda. Essa é a definição de fé apresentada na Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé não tem dúvida, fé não hesita, não tem receio, não gera medo. Fé é a certeza, meu irmão. Ei, escute, viver por fé é isso, viver por fé é celebrar a vitória antes do resultado. Isso parece loucura, né? Porque a gente aprende que existe o ditado, não cante vitória antes do tempo, não é? Mas com Deus é diferente. Quando Deus promete algo a você, Ele pede para você cantar a vitória já. Quando Ele lhe promete algo, Ele já pede para você oferecer um culto de ações de graça. Quer ver isso na Bíblia? Deus disse a Moisés: Moisés, amanhã eu darei livramento a todo o povo de Israel. Vos livrarei das mãos do faraó do Egito. Mas hoje vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão fazer uma festa. E o sentido de Páscoa é passagem. Vocês vão matar um cordeiro. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta. Depois vocês vão se reunir entre famílias. E vocês vão comer aquele cordeiro. E vocês vão se alegrar. E vocês vão celebrar. E vocês vão cantar vitória antes do tempo. Porque sou eu que estou prometendo. E eu sou poderoso para fazer garantir toda a minha palavra. Todas as minhas promessas. Aleluia! Essa mulher começou a cantar vitória antes do tempo. Ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei o quê? Curada. Ela não tinha dúvida. Eis o problema no processo entre o clamor e o milagre. Não tenha dúvida. Porque se você tiver dúvida, de repente você interrompeu todo o agir de Deus na sua vida. Ela determinou. Gente, orar com inteligência, usar a fé inteligente, usar a fé milagrosa, a certeza de que isso ia acontecer, é o que havia no seu coração. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei qual é o seu clamor. Eu não sei qual é a sua súplica, eu não sei qual é a sua petição. Mas se você usar a fé milagrosa, e a fé milagrosa é a certeza de que Jesus é capaz de fazer por você aquilo que nenhum outro é capaz. Essa mulher tinha por certo que os médicos não podem fazer nada por ela. Ela tinha por certo que os reis, os juízes, que os sacerdotes da sua época não poderiam fazer nada, absolutamente nada por ela. Mas Jesus poderia. A medicina ainda hoje pode fazer muito por quem está vivo, mas não pode fazer nada por quem já morreu. Mas Jesus chama os mortos à vida. Ele ainda ressuscita os mortos. Assim como fez com Lázaro, venham para fora. E quando ele fala, até a morte obedece, porque Ele é o Senhor da vida. Amém? Então me posse dessa palavra. Ela usa uma fé inteligente. Ela usa uma fé milagrosa, é aquela que vai, acredita mesmo, eu vou ser curado, e não importa se meu problema tem 12 anos, não importa quantos anos tem o meu problema, basta tão somente chegar à pessoa certa, tocar, e Jesus será a solução para a minha situação. Terceiro lugar, e aqui eu queria chegar demais, porque aqui é o desfecho, né? É o terceiro e último lugar. Mais importante do que ter uma fé inteligente, uma fé milagrosa, é a fé salvífica. Ela tinha fé salvífica. Ela não via Jesus simplesmente como o curandeiro. Ela não via Jesus somente como o milagreiro. Ela não via Jesus simplesmente como alguém que ia resolver seus problemas físicos. Ela viu muito mais. Ela viu Jesus como seu Senhor. Ela viu Jesus como seu Salvador. Ela se prostra diante dele para adorá-lo. É por isso que Jesus para todas as coisas.
E no meio da multidão ele diz: quem me tocou? E os discípulos atônitos, perplexos, admirados. Multidões te tocam, te apalpam, te comprimem, te empurram. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas eu senti sair virtude de mim. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou de uma maneira especial. Aleluia. Aleluia. Ela usa fé salvífica, porque quando Jesus diz: quem me tocou? Ela diz: eis-me aqui. E Jesus no versículo 34 diz a ela: por gentileza, versículo 33, na verdade, 33 e 34. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio e o quê? Prostou-se. É adorar, é uma posição de adoração. Se ajoelhou diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: eis aqui o mistério. E ele lhe disse: filha, 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 filha. Essa palavra no hebraico é biti, ou seja, agora você é filha. Agora você é filha. Eu agora sou o seu pai. É o que está escrito para os irmãos entender melhor em João capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, isso é, Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Até agora ela não era filha. Mas quando ela usa a fé salvífica de entender que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, imediatamente Jesus olha para ela e diz: filha. E ele usa essa expressão bitri, que diz bem assim: filha legítima. Ou seja, você não é órfão, você não é bastarda, você é filha, você é a minha filha. Aleluia. Apenas um toque mudou para sempre a vida dessa mulher. E quando ele diz filha, ele diz mais: a tua... Olha que interessante, né, gente? Jesus transfere a responsabilidade todinha para ela. A tua fé te salvou. Eu fiz o que fiz por causa de você. O milagre quem faz sou eu, mas a fé é sua. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu sofrimento. Ou seja, a fé inteligente, a fé milagrosa e a fé salvífica. Aquela mulher viveu o maior de todos os milagres. E o maior de todos os milagres não é a cura, não é a libertação, não é uma restauração. O maior de todos os milagres é a salvação. É a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida e que você vai passar a eternidade na presença do Pai Celestial. Quando ele diz: a tua fé te salvou, não se trata de uma salvação física simplesmente, mas de uma salvação espiritual. Agora, quem sabe se encontra em nosso meio pessoas assim como essa mulher, que já vem sofrendo há algum tempo e que já procuraram todos os meios, todas as formas, todas as maneiras de terem seu problema resolvido, e até hoje só tiveram decepções, só tiveram frustrações. Eu venho te dizer algo: Ele está passando em nosso meio. O sol da justiça, aquele que Malaquias, no capítulo 4, versículo 2 diz: as orlas da sua veste curará, sarará, livrará e salvará. Ele está passando em nosso meio.
E se estendermos a nossa mão, e se dermos mais um passo de fé, um passo de esperança, um passo de confiança, e tocarmos em suas vestes, seremos curados, seremos sarados, seremos salvos. Você que já tentou de tudo, de todas as formas, de todas as maneiras, ei, faça como essa mulher. Ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir a fama de Jesus, ela deu um voto de confiança. Ela disse: eu quero ver se esse Jesus é o que dizem mesmo, eu vou até o encontro dele. E ela experimentou o milagre da sua vida. E quem sabe você não precisa deste milagre. Eu quero dizer a você e lhe garantir que o autor da nossa salvação se encontra aqui, em nosso meio, para operar milagres, sinais e maravilhas, manifestar o seu poder e socorrer a todos os aflitos e abatidos. Ele quer sanar definitivamente com o teu problema, seja ele de origem física, mental, emocional, seja ele de origem espiritual, seja um vício, seja um hábito, seja um pecado, seja uma doença, seja lá o que for. Jesus hoje pode dar um basta ao teu sofrimento e te dar uma nova vida, uma nova história de vitória para a glória do seu santo nome. Aplauda aquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso para mudar e transformar todo o teu ser. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Apenas um toque. Apenas um toque. Amém? Coloque a mão no seu coração. O Evangelho não é teoria, o Evangelho é prática. E seria em vão trazer toda essa mensagem de reflexão e se no final não orássemos para que Deus viesse curar, para que Deus viesse livrar, libertar, para que Deus viesse salvar. Eu não sei quantos realmente estão dispostos hoje a estender a sua mão, e eu me refiro no sentido espiritual, estender suas mãos e ousar romper com a multidão. Qual é a multidão que te impede de se aproximar de Jesus? Qual é a multidão que diz: Ele não vai te ouvir, Ele não vai te atender, esse lugar não é para você, esse ambiente não lhe pertence? São tantas vozes nos convencendo todos os dias a desistir. São tantos ruídos, são tantas interrupções. Eu me recordo perfeitamente no dia que eu ouvi falar da fama de Jesus e procurei me aproximar dele. Muitos me disseram: olha, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Multidões e multidões tentando nos impedir de nos aproximarmos de Jesus. É hora de romper a multidão. É hora de romper toda palavra negativa que foi proferida sobre a tua vida. Não importa o que os homens disseram ao seu respeito, o que importa é que Deus já prometeu em sua palavra. Se Ele disse que se tocássemos em suas vestes, nas orlas do seu manto, seríamos curados, seríamos sarados, seríamos transformados. Nós queremos fazer menção a esta palavra que é viva, esta palavra que é verdadeira, esta palavra que é poderosa, esta palavra que não falha, que não nos falta,
É sobre esta palavra que eu ponho a minha fé, a minha esperança. Assim como essa mulher, hoje eu quero juntamente contigo romper a multidão. Não importa o que diga, não importa o que falem, eu quero contemplar com os meus olhos. Eu quero chegar até Jesus. Aleluia. Vença a multidão nessa hora, meu irmão. Tudo que foi dito de contrário, tudo que foi dito para te desanimar, para te abater, para te desfalecer, disseram que você não seria curado, disseram que seus entes queridos não seriam curados. É hora de fazer prevalecer as promessas de Deus sobre as nossas vidas e acreditar. Se eu apenas lhe tocar, se eu apenas lhe tocar, se eu apenas lhe tocar, ficarei curado. Ouse acreditar, ouse confiar, ouse. Ainda que os diagnósticos sejam contrários, ainda que os resultados sejam contrários, acredite, acredite, acredite que ainda sai virtude da sua presença. E eu quero orar nessa certeza, que enquanto estiver orando, virtudes sairão do nome de Jesus. Virtudes fluirão nesse lugar, virtudes fluirão nesse lugar. Oh, aleluia. Virtudes fluirão neste lugar. Senhor, nós clamamos a Ti mais uma vez. E dessa vez nós oramos especificamente na certeza que há poder no nome de Jesus, que há virtude no nome de Jesus. A nossa oração é que através da fé, conforme foi dito, nós possamos alcançar as Tuas promessas, nós possamos viver as maravilhas que estão disponíveis, aqueles que realmente estão decididos a romper com tudo e com todos, para tocar em Tuas vestes e viver o milagre. Eu quero profetizar nessa hora e neste lugar o Teu milagre sobre vidas que aqui estão, sobre vidas que aqui vieram. Que o fluir da Tua presença, que o fluir da Tua glória traga virtude, traga cura, traga milagre, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Receba a virtude do milagre, receba a cura, receba a libertação, receba da parte de Deus aquilo que você precisa e aquilo que você bem sabe que somente Ele poderá fazer por você. Se você veio tocar, seja tocado nessa hora. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Exerça a sua fé no mais alto nível, no mais intenso nível, para que você possa ouvir dos lábios do Mestre Jesus dizendo: vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
que seja difícil,